O livro é melhor que o filme. Esta é uma frase que certamente todos já ouviram em algum momento da vida, ou mesmo que proferiram diante de uma adaptação cinematográfica que não soube fazer a devida transposição de uma mídia para outra. Em alguns casos mais extremos, fãs de determinada obra literária a consideram impossível de ser adaptada. Felizmente, existem inúmeros exemplos que comprovam que um livro pode ser adaptado devidamente para os cinemas, desde que haja competência, esforço e comprometimento com o projeto. A trilogia O Poderoso Chefão é um dos seus melhores exemplos, e mesmo contando com a participação do escritor original no roteiro, se tornou uma das obras mais importantes de todos os tempos, graças, dentre outras coisas, à direção impecável de Francis Ford Coppola e de seu elenco magistral. Outro exemplo formidável está na adaptação de O Senhor dos Anéis, obra máxima de J.R.R. Tolkien, e que chegou a ser considerado um livro inadaptável, até mesmo por um diretor renomado como Stanley Kubrick. Porém, graças ao diretor e roteirista Peter Jackson, a Terra-média e a Jornada da Sociedade do Anel ganharam vida na telona, novos admiradores e inúmeros prêmios. No entanto, casos como este ainda são em menor número se comparado a outras transposições que não deram certo. Uma que certamente chama a atenção é a versão cinematográfica de David Lynch para o livro Duna, obra máxima de Frank Herbert, e que se tornou o livro de ficção científica mais vendido de todos os tempos. O resultado, no entanto, foi muito abaixo do desejado, e o diretor, que viria a pedir que seu nome fosse retirado da própria obra, afirmou que as limitações impostas pelo estúdio o impediram de fazer a adaptação segundo sua visão, inicialmente pensada como 2 filmes para o primeiro livro, mas que foram condensados para um único filme de 3 horas, até seu produto final ser reduzido para pouco mais de 2 horas. A adaptação fracassou nas bilheterias, sequer conseguindo pagar o seu orçamento, recebendo duras avaliações pela crítica especializada e fãs dos livros, mas que com o passar dos anos tem atingido um certo status cult. Antes mesmo dessa tentativa, o diretor Alejandro Jodorowsky havia montado um projeto ambicioso de adaptação do livro, nos anos 70, com um roteiro tão vasto que estimava-se render mais de 14 horas de duração. Como era de se esperar, tamanha ambição não cabia no orçamento dos estúdios, e o que restou foram suas anotações, que posteriormente renderam um documentário em 2014 sobre o projeto cancelado. Após isso, a saga de Duna viria a ter 2 séries para a TV nos anos 2000, adaptando os 3 primeiros livros, sob a direção e roteiro de John Harrison, e a obra se mostrou um grande sucesso. No entanto, nos cinemas, a obra carecia de uma adaptação digna. Isso até este ano de 2021, onde o diretor em ascensão, Denis Villeneuve, tomou para si a tarefa ingrata de adaptar um filme de tamanha complexidade e adoração para a telona. Para isso, Villeneuve adotou o mesmo conceito original de David Lynch, de dividir a história do primeiro livro em 2 partes, mas sem a certeza de que o estúdio daria sinal verde para a produção da segunda. Com isso, Duna, parte 1, chegou aos cinemas como um de seus lançamentos mais aguardados, e graças ao sucesso comercial e de crítica, sua parte 2 já está garantida. Da mesma forma que aconteceu com Harry Potter e as Relíquias da Morte, tivemos apenas a primeira etapa de uma história maior, o que pode dificultar a compreensão e avaliação do público não familiarizado com a obra literária, exceto por um elemento crucial do seu enredo, a construção da jornada do herói. Como já se tornou de conhecimento popular, o conceito da jornada do herói, também conhecido como monomito, veio a se popularizar graças aos estudos do escritor Joseph Campbell, que em sua obra O Herói das Mil Faces, descreveu o caminho do herói em 3 etapas: a partida, a iniciação e o retorno. Cada uma delas segue a estrutura básica de um enredo, com começo, meio e fim, e se subdividem em 17 etapas, porém o escritor Christopher Vogler redigiu um memorando em que as condensava em 12: o mundo comum do herói, seu chamado para a aventura, a recusa ao chamado, o encontro com o mentor, o cruzamento do primeiro portal, as provações, a aproximação, a aprovação traumática, a recompensa, o caminho de volta, a ressurreição do herói e o regresso com o Elixir. Todas elas serviram e continuam a servir de inspiração para diversas obras hollywoodianas, incluindo a saga Star Wars, a aclamada trilogia Matrix e, claro, a mais recente adaptação de Duna. Voltando a ela, sua trama se passa em um futuro distante, onde a humanidade conseguiu desbravar novos planetas graças a uma substância chamada especiaria, fundamental para viagens espaciais e que é encontrada em abundância no planeta desértico de Arrakis, conhecido como Duna. Devido a isso, o planeta é alvo das atenções do Império e das casas que o compõem, tendo sido dominada pela Casa Harkonnen, liderada pelo impiedoso Barão Vladimir. Porém, o Imperador decide escolher o Duque Leto, da Casa Atreides, para governar o planeta e extrair suas riquezas, atraindo assim o desafeto do Barão, que vê nos Atreides seus maiores rivais. Apesar do perigo que tamanha responsabilidade pode acarretar, o Duque Leto espera conseguir estabelecer uma aliança poderosa com os habitantes de Duna, os Fremen, e passar seus ensinamentos e herança para seu filho Paul. Por sua vez, Paul não está tão certo quanto a tamanho fardo, mas quando sua família é atraída e os Harkonnen atacam sua base,
ele precisará aceitar o seu destino e aprender a liderar os Fremen, para vingar seu povo e salvá-los da tirania do Barão. Assim como aconteceu com Neo em Matrix ou Luke Skywalker em Star Wars, vemos Paul Atreides passar pelas etapas da jornada do herói, ou pelo menos a primeira fase e parte da segunda, visto que a conclusão da história só virá na parte 2. Na primeira fase, a partida, o protagonista recebe seu chamado para a aventura através da ida de sua família para Duna, o qual é relutante a princípio, mas graças ao treinamento em combate, aos ensinamentos do culto dos Bene Gesserit por sua mãe e ao amor de seu pai, ele parte rumo ao planeta desértico. Na segunda fase, a iniciação, Paul precisa lidar com o ambiente inóspito do planeta, da desconfiança dos Ferren e da traição interna que colocou seu povo à mercê do exército dos Harkonnen, culminando no sacrifício de seu pai. Agora, com a determinação necessária, Paul e sua mãe Jessica conseguem sobreviver ao ataque e pedem ajuda ao povo de Ferren, enquanto o protagonista tem visões de uma guerra a se espalhar pelo universo. Além disso, após diversas fugas e de enfim encontrar os habitantes de Duna, Paul precisa enfrentar um de seus guerreiros, James, que não aceita ele e sua mãe no grupo, e o desafia para um combate. Usando suas habilidades de luta, adquiridas em seu treinamento e com uma compreensão maior das visões do futuro que tem tido, Paul consegue derrotar seu adversário e está pronto para sua grande missão, honrar o legado de seu pai e ajudar o povo de Arrakis a conseguir a paz que os Harkonnen ameaçam. O desfecho da fase de iniciação, bem como a conclusão de sua jornada na fase do retorno, somente poderá ser presenciado na segunda metade da trama, ainda sem data prevista de lançamento. Por se tratar de um recurso já batido acerca de histórias que envolvem a luta do bem contra o mal, à primeira vista, Duna pode parecer uma obra formulaica e previsível, o que está longe de ser verdade. Além de toda a contextualização política, econômica e religiosa empregada por Ebert em sua saga literária, Denis Villeneuve e os roteiristas Eric Roth e Jon Spaihts trazem uma narrativa mais lenta e contemplativa para nos guiar no universo de Duna, apresentando seus personagens, ambientações e conceitos, mas sem revelar de maneira excessiva, permitindo que lacunas sejam preenchidas em um exercício de interpretação pelo público, e quando isso não é possível, deixar que apreciemos a beleza e riqueza de seu universo, que mesmo nos mostrando apenas os planetas de Caladan e Arrakis, já demonstra o quanto ainda há a ser explorado. Tudo isso é beneficiado por uma parte técnica irrepreensível, com cenários e efeitos visuais impressionantes, além de um elenco de grandes estrelas e que dão vida aos personagens enigmáticos criados por Frank Herbert. Nem todos possuem o espaço merecido, com alguns claramente sendo preparados para o ato final, mas cada um tem seu momento de destaque e é defendido com vigor por seus intérpretes. Com tudo isso posto, Duna Parte 1 é uma obra inevitavelmente incompleta, mas nem por isso insatisfatória. Somos introduzidos em um mundo repleto de temas, mistérios, conceitos e personagens interessantes, e de enorme potencial a ser explorado não só em uma parte 2, mas nas demais adaptações dos livros da saga. Indo mais além, vemos aqui uma história que segue o arquétipo já batido da jornada do herói, mas ele confere uma abordagem rica e sem maniqueísmos, mas sem perder a essência que tira a credibilidade de tal formato, com Paul seguindo seu caminho de um mero filho de um nobre para um líder de um povo em busca de liberdade e paz. Em seu encerramento, a personagem Shani afirma para Paul que aquilo era só o começo. De fato, tivemos aqui um grande início, não só para a jornada do protagonista, em seu caminho para se tornar um herói, mas também o início de uma das sagas mais aclamadas da história, em sua mais nova e bem-sucedida adaptação para a sétima arte.